sociólogo, cientista político, jornalista, comentarista e blogueiro. Esse é Sérgio Abranches. Vontade política não existe. Vontade política é uma coisa que só existe em ditadura, né? Sérgio Abranches tem um interesse particular e um olhar apurado para as questões ambientais. Começou sua carreira como repórter e hoje é uma das principais referências quando o assunto é ecopolítica. E como todo bom interessado que se preza, ele esteve presente em um dos mais importantes encontros mundiais sobre meio ambiente, a COP15. O Obama, de manga de camisa arregaçada, sem assessoria, o Lula, com um tradutor sem assessoria, o primeiro-ministro da China, o primeiro-ministro da Índia, sentados numa mesa discutindo vírgula de texto, discutindo palavra, quer dizer, discutindo detalhe. E nesta edição do Sempre um Papo, Sérgio Abranches fala sobre seu livro Copenhague Antes e Depois, um contundente relato de um dos mais importantes encontros diplomáticos da história, que teve como protagonista o clima do planeta e reuniu dirigentes do mundo todo, a COP15. No livro, os bastidores, as decisões, reuniões e análises de um evento que influenciará a vida de todos nós. Com vocês, Sérgio Abranches. Bem, eu pediria então primeiro que você falasse sobre o livro um pouquinho. Olha, esse livro eu escrevi para tentar contar uma história que vai ser a história que vai nos acompanhar pelo resto das nossas vidas e que vai acompanhar a vida dos nossos filhos e dos nossos netos, que é a história da luta política internacional em busca de um acordo que faça com que as principais economias do mundo, tanto as desenvolvidas quanto as em desenvolvimento, como o Brasil, China e Índia, ou, digamos, as emergentes, né, já não são nem mais em desenvolvimento, essa luta dessas economias para adotarem padrões de sustentabilidade que permitam a redução rápida das emissões de gases de efeito estufa e evitem uma tragédia climática no planeta. E eu fui para Copenhague, como todos que foram para lá, um pouco que embalado pelo sonho de que talvez com Obama, Lula, o primeiro-ministro da Índia, que é um homem muito ilustrado, que essa reunião de grandes figuras internacionais fosse ser o ponto de virada que permitisse esse acordo. E não foi frustrante. Houve um avanço. Esse avanço foi consolidado um ano depois na reunião de Cancún, onde eu estive também. E agora, na África do Sul, em Durban, nós vamos ver que Cancún e Copenhague foram muito mais importantes do que Durban vai ser. Nesse momento, nós estamos num momento assim, de impasse. E o que eu tento mostrar é que nós precisamos de tomar essas decisões, mas que, na verdade, essas decisões começam em casa. Primeiro, a gente tem que fazer o dever de casa, para depois fazer um tratado geral, global, de redução das emissões. E eu vejo bons sinais, quer dizer, eu vejo muita gente caminhando nessa direção, então é um livro otimista. O que as negociações de Copenhague mais te impressionaram? Você me disse da questão da negociação passo a passo, ponto a ponto, vírgula a vírgula, né? Eu acho importante dizer isso para as pessoas, é que essas grandes negociações não são passos imensos, são posições de vírgula, né? Eu eu testemunhei uma das coisas mais inesperadas da história das relações internacionais, quer dizer, eu e todo mundo que estava lá cobrindo a reunião, os jornalistas que ficaram atentos a essa questão, que foi o Obama, de manga de camisa arregaçada, sem assessoria, o Lula, com um tradutor sem assessoria, o primeiro-ministro da China, o primeiro-ministro da Índia, sentados numa mesa discutindo vírgula de texto, discutindo palavra, quer dizer, discutindo detalhe, né? Para conseguir chegar a um acordo em que, de um lado, a exigência dos Estados Unidos de que a China tivesse algum tipo de monitoramento na sua política de redução de emissões fosse atendida e que a exigência da China de manter a sua soberania também fosse atendida, né? Então, eram duas posições extraordinariamente opostas, muito distantes uma da outra,
E com a intermediação do Lula e do Manmohan Singh, que é o primeiro-ministro da Índia, a China e os Estados Unidos, Obama e VM Jabal, foram progressivamente chegando a uma posição que acabou chegando a uma posição comum. Quer dizer, havia muita disposição de negociação, havia muito empenho dessas lideranças. O mundo estava pegando fogo em outras coisas, quer dizer, e eles estavam ali dedicando o tempo deles a discutir essa questão. Ou seja, não era por falta de vontade, de fato é por falta de condições. Quer dizer, é uma transição muito difícil de fazer e ela exige uma compreensão importante de que não há incompatibilidade entre a ideia de querer uma economia limpa e a ideia de querer manter o crescimento da renda, o aumento do bem-estar, etc. Ao contrário, são coisas que vão juntas no século XXI. Qual que é o dever de casa que o Brasil não cumpre? O Brasil é um dos mais indisciplinados. O primeiro dever de casa que ele não está cumprindo é o de proteger as matas que existem, né? Em particular a Amazônia, mas o Cerrado é uma parte importante dessa história, inclusive por causa das águas. Pouca gente sabe, né, fora daqui da gente que conhece o Cerrado, que o Cerrado é a segunda principal fonte de água do Brasil. Quer dizer, as águas nascem no Cerrado. Nascem no Cerrado e na Amazônia, quer dizer, são as duas fontes de água que o Brasil tem. Mas a Amazônia, proteger a Amazônia é proteger as nossas matas. E agora mesmo essa alteração no Código Florestal vai na direção contrária disso, porque facilita o desmatamento, acelerou, e o desmatamento voltou a crescer. Então, as nossas metas estão muito prejudicadas por isso. A gente precisa que as cidades entendam que elas são cruciais, porque a maior parte da nossa vida é nas cidades. E a maior parte da energia que a gente consome e a maior parte da nossa mobilidade, ou seja, das andanças que a gente faz, são dentro da cidade. E as cidades precisam, por exemplo, de começar a estimular as pessoas a usarem bicicleta, deixarem o carro individual a maior parte das vezes, que não seja para longas distâncias ou para carregar, né, muita gente e tal. Mas, o que a gente vê todo dia nas ruas das cidades todas, do mundo inteiro, é uma pessoa num carro, né, um carro por pessoa, às vezes um casal, etc. E, evidentemente, que isso prejudica a saúde das pessoas, prejudica a qualidade de vida das cidades, e as cidades elas precisam de se reinventar. Todo mundo vai precisar de se reinventar. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Eu acho que um aspecto importante da questão é que o mundo nós precisamos nos reinventar, as indústrias precisam de se reinventar, e estamos fazendo isso, né? E as cidades precisam descobrir novamente o prazer da bicicleta, fazer ciclovias seguras. O cientista político John Kroniski, do Departamento de Comunicação de Stanford, diz que 70% dos entrevistados nos Estados Unidos confiam na ciência. 75% acreditam que o mundo está esquentando e a maioria aprova políticas econômicas voltadas para a mudança climática. Não é um quadro tão negativo assim. O problema é que a representação da opinião pública no Congresso é imperfeita e o peso dos interesses associados à economia de alto carbono é maior. Sustentabilidade hoje tem uma definição muito clara. Qual é o principal desafio do século XXI? O principal desafio do século XXI é salvar as nossas vidas. As pessoas falam assim, não, a gente precisa cuidar da saúde do planeta. Não, a saúde do planeta é irrelevante, o planeta está pouco se lixando para nós. O planeta vai viver a vida dele, né? O que nós estamos pondo em risco é a biosfera, é a parte da vida que garante a nossa vida, né? É essa que nós estamos pondo em ameaça, que nós estamos acabando com a cobertura verde do planeta, nós estamos mexendo com a atmosfera, estamos aumentando o efeito estufa, e esse aquecimento do planeta vai tornar a vida praticamente impossível numa boa extensão do planeta. O que acontece para um sociólogo, um jornalista como eu, diante dessa frase? Vai ter um momento, se a gente não fizer nada, claro, que um bom pedaço da Terra, do planeta Terra, não será hostil à vida. Não vai haver condições de agricultura, a temperatura não vai permitir a vida humana, nem dos animais, nem de flora relevante. O que isso significa do ponto de vista
do cotidiano do planeta. Ora, se nós vamos diminuir, digamos, em 2/3, pelo menos, a área habitável da Terra, e nesse mesmo período a nossa população terá crescido a chegar aí por volta de 9, 10 bilhões de pessoas, significa que esses 9, 10 bilhões de pessoas vão disputar 1/3 do planeta. Isso, do ponto de vista sociológico, significa um genocídio. Os mais fortes vão ocupar e não vão deixar os mais fracos chegar. Tá certo? Quer dizer, eu detesto discutir sustentabilidade pelo lado da tragédia, sobretudo da tragédia anunciada, né, a tragédia inevitável. Isso é se a gente não fizer nada. Eu estou absolutamente convencido de que nós podemos fazer. Então, sustentabilidade hoje é fundamentalmente evitar mais emissão de gases de efeito estufa. As empresas ainda não descobriram esse truque, mas a sustentabilidade é de graça. Porque para você reduzir os seus gases de efeito estufa, na verdade, você tem que mudar a maneira pela qual você produz. Você tem que começar a calcular tudo que você consome direitinho do ponto de vista da quantidade de carbono. Tá, aí a gente já estava falando da revolução pessoal, não é? Nós estamos falando da revolução industrial. Industrial. E, para fazer isso, eu começo a usar os meus recursos de forma mais racional, mais econômica. Eu tenho que usar menos recursos para emitir menos, etc. Então, eu começo a economizar. Eu começo a gastar, o meu investimento diminui, a minha conta de eletricidade diminui, a minha conta de matéria-prima diminui, eu começo a diminuir os meus custos. Então, a minha taxa de lucro aumenta, a minha margem de lucro aumenta. Então, na verdade, a sustentabilidade ela se paga. Ela não é um sacrifício. Mas a cultura dominante faz com que a gente imagine que é uma coisa, que é um sacrifício. Né? E por que eu acho que a gente vai conseguir fazer? Eu acho que a gente vai conseguir fazer por uma razão fundamental. É porque nós já estamos vivendo um outro processo muito mais positivo de mudança também. Quer dizer, nós já estamos vivendo a mudança climática, mas nós estamos vivendo uma revolução científica e tecnológica, e a gente não está vendo essa revolução. A ciência do clima se desenvolveu por muitos caminhos. Equipes diferentes foram procurar os testemunhos do clima do passado nos lugares mais inesperados e das formas mais inusitadas. Nas velhas árvores, em cavernas, nos corais, no gelo dos picos mais altos da Terra e dos lugares mais gelados do planeta. A ciência do clima é também uma espetacular aventura humana. No caso da mudança climática, a parte mais afetada é a agricultura. Então, os alimentos ficam mais caros, e eles estão mais caros. Essa década vai ser a década de alimentos mais caros da história. A próxima década, o preço médio dos alimentos vai ser mais alto do que nessa década. Entendeu? Quer dizer, então, isso já é efeito da mudança climática. A agricultura está ficando, a área agricultável está ficando mais reduzida, você está precisando de gastar mais para produzir a mesma quantidade e, portanto, os preços dos alimentos aumentam. Então, você tem uma inflação alimentar, né? E isso vai produzir conflito. Nós vamos começar a ter imigrantes, né, exilados do clima. Eu estava conversando recentemente com uma diplomata de um desses estados-ilha, de Tuvalu, que é uma ilha no Pacífico, que está ameaçada de desaparecer. Ela já perdeu uma parte, o mar está aumentando, né? O mar está se expandindo, a água mais quente sobre o mar, a diferença de temperatura da água com a influência das mudanças de corrente? Não, a mudança de corrente é um caso mais extremo, é mais lá adiante, daqui a várias décadas se a gente não fizer nada. Mas, nesse momento, a temperatura da água do mar já está mais quente. Nos últimos 50 anos, a água do mar cresceu 3 graus, que é muito, em termos médios. Isso expandiu, isso está expandindo. A água mais quente, ela expande o volume. Então, o nível do mar aumenta. Essas ilhas vão desaparecer. Então, eles estão... Muda também a questão dos cardumes, dos peixes. Ah, sim, você acaba com os corais, acaba com os ninhais, né, onde você tem a reprodução da vida marinha, diminui os cardumes, que também estão sendo devastados pela pesca predatória. E essa diplomata me disse o seguinte: olha, nós estamos numa situação dramática de sair pelo mundo
para comprar um pedaço de território que a gente possa transformar num país, porque nós vamos ter que migrar. E isso vai produzir conflitos, vai produzir guerras, vai conduzir, né? Quer dizer, então, esse quadro dantesco de fome, mais pobreza, conflitos, etc., ele pode ser interrompido, ele pode ser evitado. Mas a ciência sabe mais. Não é só a teoria do efeito estufa, nem o estudo de como este ocorre hoje que sustenta a hipótese do aquecimento global de origem humana. É preciso saber o que acontece de diferente hoje em comparação com outras épocas da história do planeta. Todos nós usamos telefone celular e não ficamos espantados com a maravilha que isso é, né? Quem não tinha telefone celular na juventude, como eu, né? A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro passar férias, eu quis ligar para meus pais, e era o seguinte, tinha uma farmácia que tinha um telefone público, tinha fila, né? E a fila não andava porque o telefone não dava sinal. Quando dava sinal, era uma festa, todo mundo comemorava, batia palma, etc. E tal. Aí a pessoa falava rapidinho, porque sabia que a linha ia cair, né? Aí a gente hoje faz videoconferência, né, com o telefone celular, a gente manda foto, a gente usa GPS, faz miséria com... E a gente acha que é natural, que isso é normal. A gente não se dá conta da quantidade de tecnologia que tem embutida aí, né? Na década de 60 do século passado, uma inovação tecnológica para ser adotada levava quase 10 anos. No final do século XX, uma inovação tecnológica para ser adotada levava 2, 3 anos. No século XXI, uma inovação tecnológica para ser adotada leva menos de 6 meses. Por que energias absolutamente possíveis e baratas não são desenvolvidas no plano da tecnologia desse iPod? Por exemplo, por que não tem uma tecnologia simples para instalar uma coisa eólica e resolver? O que acontece? Olha, eu acabei de ganhar de presente de um amigo meu dos Estados Unidos um carregador solar para o meu iPad. E já não preciso mais plugar ele na parede para carregar com eletricidade. Aí é o seguinte, a China, por exemplo, está investindo uma brutalidade em energia solar e eólica. E por que a China está fazendo isso? Porque ela está preocupada com o planeta? Não, porque ela está preocupada com os chineses. A quantidade de insatisfação social que tem na China por causa do grau de poluição. Então, ela sabe que ela não pode mais poluir. Não é porque o mundo está pedindo a ela. Os chineses não são bonzinhos. Já deve ter destruído tudo também, né? Porque ela já destruiu tudo, ela não tem mais água, ela não tem mais ar. O ar lá é irrespirável. Quem já foi à China sabe que é um sufoco, literalmente um sufoco, em praticamente a China inteira, né? Ela já não tem mais o clima, ela já tem várias áreas sendo desertificadas, a agricultura dela sofre muito com a chuva ácida. A chuva ácida é melhor do ponto de vista da punição do que a mudança climática. A mudança climática eu emito aqui e esquento o mundo inteiro, mas a chuva ácida, ela fica mais ou menos no meu território, do meu vizinho, entendeu? Então, ela dá muita briga com o vizinho e ela volta destruindo, né? Porque ela não consegue ir para a atmosfera, então ela se precipita e destrói o terreno da agricultura, fica impossível de plantar e tal. Então, a China está fazendo um grande desenvolvimento, a Índia está fazendo um grande desenvolvimento. A Índia está fazendo um grande desenvolvimento por razões semelhantes à da China e por outras razões, que ela também tem que gerar eletricidade para populações que estão fora, que estão sem acesso à eletricidade ainda. A Índia tem uma parte muito desenvolvida e uma parte muito subdesenvolvida, que, aliás, é o retrato de países emergentes como Brasil, China e Índia. Na Europa, hoje é praticamente impossível você pegar uma estrada e não ver turbinas eólicas, né? É praticamente impossível você não ver prédios com placas solares, de eletricidade solar. No Brasil, nós estamos começando a fazer devagarinho um pouco de energia eólica, mas a energia eólica não é parte do programa de desenvolvimento da eletricidade no Brasil. É um programa alternativo pequeno. O programa central no Brasil é grandes hidrelétricas, termoelétricas a carvão importado da Colômbia e óleo. Os Estados Unidos está investindo muito também em eólica e solar. Essas energias, elas vão dominar as economias. O Brasil vai ter que fazer, é inevitável. Ele vai ter que acabar com esse bloqueio, que é um lobby
que junta partes isso é do empresarial, governo. basicamente. Empresarial, não tem governamental. Sentido nenhum investir numa energia hidrelétrica com tanto vento. Não tem. Nós temos o maior potencial eólico do mundo e o governo só mediu o nosso potencial em terra, não mediu o potencial no mar. E agora um estudante brasileiro nos Estados Unidos acabou de defender uma tese de doutorado, onde, usando dados de satélite japonês, ele mediu o potencial eólico brasileiro no mar. É o dobro do nosso potencial de terra. Por quê? Porque a gente tem vento bom da costa sul até a costa norte. Toda a costa brasileira pode produzir energia eólica. Já não existem instrumentos aí jurídicos funcionando? Por exemplo, a Euro 5 já não está colocando freio, rédeas nas emissões, já não está colocando isso no plano no jurídico? Tá. A Europa está muito mais avançada do que o resto do mundo, porque a Europa tem uma história que fez com que ela seja muito mais sensível a essas coisas. A Europa passou por 2 guerras devastadoras, várias guerras regionais muito fortes, né? Divisões muito dramáticas de países, de territórios, ocupações, etc. Fome, muita fome, inclusive de ricos. Então, a Europa ela tem uma outra disciplina. Eles chamam a Europa de pós-moderna por causa disso, né? A Europa ela está mais preocupada com o bem-estar, com a sobrevivência e com a cultura, do que com o padrão de vida material, que, na verdade, ela já atingiu um padrão muito bom. Então, a Europa criou regras que mostram que é possível seguir. Quer dizer, ela criou regras, por exemplo, para combustíveis, para a indústria química, etc., e a indústria química europeia não morreu. Tá certo? Quer dizer, hoje, várias cidades europeias já não pode mais entrar carro no centro da cidade. Ou então, para entrar, tem que pagar pedágio. Um pedágio caro, que faz com que as pessoas prefiram não pagar. A Europa ela avançou muito. Países como os Estados Unidos têm um problema distinto, porque os Estados Unidos são um país de desenvolvimento recente, tem uma história muito menos dramática do que a história europeia, tem menos história, né, do que a Europa, e ainda é um país muito movido ao status demonstrado pelo consumo, né? E nisso nós somos muito parecidos com os Estados Unidos, né? Quer dizer, toda vez que a nossa renda aumenta, a gente sempre pensa em quê? Melhorar a marca do carro, fazer uma série de coisas que mostram que nós estamos subindo de vida, né? Quer dizer, não adianta a satisfação íntima de estar tendo mais bem-estar, né? Claro que as estatísticas mostram que a gente também consome mais cultura, etc. Mas o fato é que nós somos movidos a status. Essas sociedades têm mais dificuldades de fazer essa transição para um novo padrão de produção e consumo mais austero, embora de mais qualidade também. Por outro lado, tem uma diferença grande entre um país como o Brasil e um país como os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, apesar de ter esse estímulo ao consumo brutal, né, e o tempo todo o que se diz consuma, troque, mude, renove, etc. Agora está começando a ter também muito recicle, reuse, né, repasse, quer dizer, então está melhorando. Em Copenhague, os líderes negociaram pessoalmente, discutiram as palavras que entrariam no texto final. Em um processo de negociação pessoal como esse, sem instância superior de apelação e sem intermediação diplomática, resolvem-se os impasses que podem ser resolvidos amigavelmente e se elidem ou adiam os que não têm solução amigável e imediata. Uma das coisas da revolução urbana que vem por aí é que a sustentabilidade da cidade é também uma autossustentabilidade, quer dizer, as cidades têm que passar a ser autossuficientes. Elas têm que fazer o máximo para produzir no seu entorno tudo que elas consomem, né? Energia, comida, né? E eu costumo dizer que em toda a cidade, por exemplo, tem alguns movimentos muito interessantes, por exemplo, no Pará, municípios verdes que estão assinando pactos de não desmatamento, as empresas estão entrando. Você tem 3 grupos fundamentais na cidade. Você tem 4, na verdade. Você tem o governo, você tem as empresas, você tem os técnicos e você tem os ambientalistas, né? Eu não sou ambientalista, não, eu sou analista, mas eu acho que o ambientalista tem um papel fundamental. Alguém tem que radicalizar,
Entendeu? Quer dizer, alguém tem que começar a ir para a porta da fábrica, para a porta da prefeitura e tal, lá para onde a água está sendo poluída e tal, e exigir que não seja assim, entendeu? E fazer mesmo uma pressão forte. Isso exige um tipo de cultura que o Brasil nunca teve, mas ele está começando a ter pelas redes sociais. Esse processo de reenraizamento, de retorno do cidadão à sua cidade, passar a transformar o amor que ele tem pela cidade dele numa coisa ativa, de dizer o seguinte: eu quero fazer parte do destino dessa, eu quero dizer o que essa cidade precisa, né? Eu já vi coisas fundamentais. Patos de Minas, eu vi uma senhora que aposentada, uma diretora de grupo escolar aposentada, que resolveu cuidar dos meninos que não tinham jeito na escola. Ela só dava aula para aluno problemático. E resolveu todos os problemas, porque um tinha o professor de matemática que ele não gostava, o outro que era não sei o quê e tal. Todo mundo se alfabetizou, todo mundo acabou fazendo vestibular. A cidade decidiu, num determinado momento, há muito tempo atrás, isso nos anos 90, que ela não queria que tivesse nenhuma criança fora da escola. E acabar com o analfabetismo, adulto e jovem. E acabou. Isso foi um movimento da comunidade junto com a empresa local. Fizeram uma parceria, e aí o governo teve que entrar. Quer dizer, aí o prefeito, o que vai fazer, né? Se dois dos grupos mais poderosos da cidade querem. Então, a cidade precisa de aprender a fazer isso. Eu quero. E se eu quero, eu posso. E se eu posso, então, vamos ver como é que a gente faz. A outra coisa do sustentabilidade é o seguinte: uma cidade sustentável é uma cidade muito mais agradável, muito mais bonita. É uma cidade que tem mais verde, é uma cidade que tem mais praça, é uma cidade que a alocação das atividades da cidade é mais bem planejada. Ela é uma cidade que cada ponto é mais autossuficiente, tem todos os serviços para diminuir a quantidade de trajeto que as pessoas vão fazer. É uma cidade que precisa de menos asfalto. Se ela gasta menos dinheiro com asfalto, a prefeitura, fazendo essas ruas afalstadas enormes, você passa com praticamente nada em volta e tal, terrenos vagos, prédios abandonados, aí você anda quilômetros e quilômetros de asfalto, todo mundo feliz com asfalto. Não, asfalto é uma bobagem. Asfalto é ruim. Asfalto é ruim, né? Bom é estar tudo perto. Bom é praça. Bom é botequim na praça, a escola na praça, a igreja na praça, tudo na praça. Tudo em volta de onde eu moro. Em todas as cidades grandes estão se transformando em pequenas cidades pequenas, dentro delas, se reorganizando. Blog, Twitter, Facebook, essas coisas, né? A mídia e a rede social são um instrumento revolucionário de troca de informação. Está transformando a política, está transformando o jornalismo, está transformando a literatura, está transformando o mercado editorial, o mercado cinematográfico, o mercado fonográfico, está mudando tudo, né? Porque hoje as pessoas podem produzir coisas que antes só grandes empresas podiam produzir, né? E, por outro lado, o que aconteceu no norte da África e no Oriente Médio, de repente, uma revolução começar com um rastilho, através, sobretudo, do Twitter e dos blogs. Eu tenho uma foto, até tenho ela aqui, se tivesse um projetor, eu mostrava para vocês, de blogueiros sentados na praça, no Egito, com gatilho que eles fizeram de eletricidade, tiraram dos postes, assim, né? Com seus modems de 3G, né? Modem celular, modem móvel, blogando a revolução, tweetando a revolução, né? Aquela moça que morreu no Irã, morreram várias moças no Irã, mas aquela tinha alguém com telefone celular que filmou, botou no YouTube e transformou numa revolução mundial, numa reação mundial. Então, é muito poderosa essa mídia, ela é muito rápida, ela é muito igualitária e ela é muito... ela permite transmitir informação de muito boa qualidade. Tem vários problemas, exatamente o fato de você transmitir má informação e informação de baixa qualidade, mas ela é um instrumento, um recurso, um potencial extraordinário. Muito obrigado.